De 1 Reis, capítulo 13, amém? Livro de 1 Reis, capítulo 13. Cadê os meninos aqui do louvor? Me abandonaram? Ninguém vai fazer um fundo aqui para mim hoje não? Para me ajudar? E aí, gente, por favor. A gente acostumou mal, né, amados? Aí quando eles descem aqui fica um vazio, um negócio estranho. Parece que a gente está sozinho, abandonado. Amém? Amados, vamos fazer a leitura. Todos acharam? Digam amém. 1 Reis, capítulo 13. Diz assim a palavra do Senhor. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel, um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor. E disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homem que se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Amém? Coloca a sua Bíblia aí no seu colo e vamos começar, amado, sem demora, meditar nessa palavra. E eu quero compartilhar com você três coisas muito interessantes, 3 ensinamentos que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, que assim saltou no meu coração, né? Que falou no meu coração, que o Senhor tratou, ensinou, né, a mim nessa tarde, através dessa palavra aqui que Ele trouxe ao meu coração. E eu quero compartilhar isso com você, porque eu acredito muito, amados, acredito muito mesmo, sem sombra de dúvidas, que isso aqui que nós vamos falar hoje é uma realidade assim, muito, como que eu vou dizer? É algo muito real nesses dias. É uma realidade que nós estamos vivendo como nunca vivemos antes. É algo que, se a gente olhar, e eu não digo só, eu não estou falando de nós aqui, da nossa igreja, né? Eu falo de igreja geral, amados, porque a igreja do Senhor não é isso aqui somente. Nós não somos a única igreja do Senhor, nós somos uma pequena parte dessa igreja tão grande, né? A igreja do Senhor é muito grande. Não tem como a gente colocar um número. Ah, ela termina aqui, ela começa ali. São tantos milhões, amados, não dá. A igreja do Senhor é infinita, espalhada pela terra. E também não tem a ver apenas com aquele povo que se reúne nesse lugar. Eu creio muito nisso. Que igreja somos nós, aonde quer que nós venhamos estar e venhamos ir. E eu creio que essa igreja, quer onde estejais, aonde, né, a gente vai, é essa igreja aqui que eu falo disso. Não é uma igreja específica aqui nesse lugar. É a igreja, somos nós, eu, você, que estamos vivendo dentro desse contexto. E assim, esses dias eu já estava pensando muito nisso. É algo assim que tem incomodado muito meu coração, acho que o nosso coração, que a gente tem orado. São alvos assim que a gente tem atacado muito em oração, que eu tenho orado, que a igreja tem orado. E isso tem me incomodado muito, eu tenho pensado e refletido muito sobre isso. E quando foi nessa tarde,
Deus me deu 2 palavras. Eu ainda tentei fugir dessas palavras. Eu falei, não é isso, mas aonde eu ia, o Senhor trazia palavras, né, em textos diferentes, capítulos diferentes, mas falando sobre a mesma coisa. Então eu entendi, amados, que verdadeiramente o Senhor, Ele precisa e Ele quer tratar isso nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui, no livro de 1 Reis, capítulo 13, a história vai dizer que Deus levanta um homem de Deus, né? Como nós vimos aqui, a Bíblia não dá nome para esse homem, ele não é identificado, não tem um nome para ele, mas a Bíblia o chama de homem de Deus, um profeta de Deus, que o Senhor ele vai levantar para clamar contra quem? Contra aquele altar, daquele reinado de Jeroboão, para clamar contra aquele reinado, para clamar contra aquele altar e para clamar contra Jeroboão. E qual é esse clamor? Qual é o objetivo desse clamor de Jeroboão? Amados, é uma correção, né? É uma palavra de correção que Deus está trazendo, é uma palavra de condenação, de rejeição àquilo ali que está sendo feito, a maneira como Jeroboão está conduzindo as coisas. Então, quando aquele homem de Deus, ele, obedecendo a voz do Senhor, ele começa a clamar contra aquele altar, ele começa a falar, altar, altar, e ele começa a dizer tudo aquilo que o Senhor está dizendo para ele. Ele fala, olha, como sinal, haverá um sinal para que seja confirmado que é Deus que fala aqui, que é Deus que está tratando, que o Senhor está rejeitando esse altar, que o Senhor está rejeitando essa condução desse reinado, que o Senhor está rejeitando Jeroboão e a forma como Jeroboão está levando a adoração ao seu Deus, a forma como Jeroboão está vivendo e servindo ao seu Deus e levando todo um povo a servir e a viver também. É exatamente o sinal de que o altar se fenderia, amados. Abriria-se uma brecha, uma fenda naquele altar, uma rachadura naquele altar ali. E aquela rachadura e aquela fenda que se abriria era o sinal de quê? De reprovação. A Bíblia não fala aqui exatamente a palavra reprovação, que a fenda era a reprovação. Mas se você for estudar essa história mais a fundo, se você for pesquisar, você vai enxergar, você vai aprender que essa fenda, essa rachadura, ela realmente tinha esse propósito: mostrar para Jeroboão, mostrar para aquele povo assim: Jeroboão, eu estou contra ti. Jeroboão, eu não estou me agradando do teu reinado. Jeroboão, eu não estou me agradando de conforme você, a forma como você está conduzindo as coisas. Eu não estou recebendo e não estou me agradando dessa adoração que você está me oferecendo, porque o Senhor está olhando e está vendo, amado, que não é uma adoração sincera, não é uma adoração verdadeira, não é uma adoração limpa. E quando eu falo de uma adoração limpa, por que limpa? O que quer dizer uma adoração limpa? O que é você chegar diante do Senhor, diante da presença de Deus e ofertar, amados, e elevar uma adoração limpa. Uma adoração limpa, eu acredito que é uma adoração pautada, baseada totalmente nos princípios do Senhor, baseada na palavra de Deus, numa conduta de vida que agrade ao Senhor. Ou seja, uma adoração limpa não é uma adoração perfeita no instrumental. Uma adoração limpa não é uma adoração de uma voz profissional. Uma adoração limpa diante de Deus não é uma adoração que foi bem ensaiada, um louvor que foi bem conduzido. Isso é muito bom e isso faz parte de querermos dar o melhor para o nosso Deus, porque Ele merece. Agora, uma adoração limpa é aquela que chega com o louvor ensaiado, com o louvor pronto, com o instrumental alinhado, mas com o coração alinhado com a palavra de Deus, com a verdade de Deus, com os princípios do Senhor. É uma adoração que chega com o louvor, que chega com o instrumento, que chega com toda uma preparação, mas cujo coração foi lavado pelo sangue do Cordeiro, em cujo coração não se encontra dolo, em cujo coração o Senhor pode olhar para os lábios de quem está louvando, olhar para as mãos de quem está tocando. E quando eu falo isso, mas eu não estou me resumindo ao ministério de louvor. Eu não estou especificando ao altar aqui, ao instrumentista, à equipe de louvor, por favor. Porque isso eu estou falando de adoradores. A gente está falando isso como exemplo.
Eu digo isso como exemplo, mas eu estou falando de adoradores, de igreja que se junta, reunida para adorar ao nome do Senhor. Porque você pode não ter um instrumento na sua mão, mas você tem uma voz. Você não pode não estar aqui junto conosco, mas você está aí adorando ao Senhor junto conosco. Você está prestando adoração. A sua vida, aonde você vai, é uma adoração. Então isso não se limita aqui. Então é uma adoração cujo Senhor está olhando para as mãos, tem o instrumento, está alinhado. Cujo Senhor está olhando para os lábios, tem uma boa oratória, tem a letra do louvor está na língua, mas quando o Senhor está olhando para o coração, Ele pode dizer assim: eu me agrado, porque quando eu olho para o coração dele, eu vejo um coração alinhado com o meu. Há o meu querer, há o meu propósito, há ali as minhas vontades. Ele fala, Ele vive, Ele se manifesta como eu faço, Ele anda como eu ando, Ele fala como eu falo, Ele pensa como eu penso, Ele ama como eu amo, Ele vive como eu vivo. Isso é uma adoração limpa diante do altar do Senhor, amém? Isso é uma adoração limpa diante da presença de Deus. Grava isso e aprenda isso nessa noite. A adoração limpa é aquela que leva uma vida limpa junto com ela. A adoração limpa é aquela que leva uma maneira, um modo de viver excelente, um modo de viver que agrade ao Senhor junto com ela, um modo de viver que está atrelado, rendido e submetido à palavra de Deus, querido. Fora isso, não há adoração limpa. E Jeroboão está vivendo essa realidade. Por quê? Porque a palavra vai dizer que Jeroboão, se nós formos ler no capítulo 12, quando você estiver na sua casa, lê. Não vamos ler agora não, para não tomar o nosso tempo. Mas quando você estiver em casa, você lê. O capítulo 12 aqui a partir do versículo 26. O Senhor, Ele vai dizer assim, ó. A palavra vai dizer assim: e disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Agora olha o que ele vai fazer. Assim o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou o outro em Dan. Ou seja, querido, Jeroboão está com medo de perder o seu trono. Jeroboão está no governo, mas se sente ameaçado ainda pelo reinado de Davi, pelo reinado de Salomão, pelaquela era. Ele se sente ameaçado, ele tem medo de perder o seu governo, o seu poder. Ele tem medo de que o povo continue indo à casa do Senhor em Jerusalém, ao lugar que o povo costumava ir no reinado de Davi, no reinado de Salomão, para adorar ao Senhor e fazer conforme o costume do Senhor e fazer conforme o costume do reinado de Davi. Então ele, com medo de perder isso, de que o povo vá e volte a se acostumar com essa ideia e volte-se para Roboão, para aquele reinado, e deixe Jeroboão e ele perca prestígio, o que ele vai fazer? Ele vai levantar 2 bezerros. Olha aí, esse grande homem de Deus se corrompendo, levantando o altar de adoração a deuses estranhos, introduzindo idolatria no seu coração e introduzindo idolatria no coração daquele povo, levando aquele povo à idolatria. Então ele vai fazer 2 bezerros de ouro, vai colocar aqueles 2 bezerros ali e ele vai dizer assim: para que vocês vão tão longe? Para que tanto trabalho? Olha só o engano com que ele vai usar, sabe? Olha a estratégia que ele vai usar para enganar aquele povo. Ele vai dizer assim: olha, vocês têm muito trabalho subindo lá a Jerusalém. Para que vocês vão lá? Dá muito trabalho. Eis aqui os deuses que vocês precisam. Olha a mentira. E ele diz assim: eis aqui os deuses que te tiraram do Egito. Maior mentira ainda, amados. Porque quem tirou o povo do Egito foi o Senhor, foi a mão do Senhor. Então, como Jeroboão está dizendo para aquele povo: eis aí os deuses, estátuas, amados, de bronze,
Como ele está dizendo que aqueles deuses que nada pode fazer foram os deuses que tirou o povo do Egito e está dizendo para eles adorarem a ele? Olha como Jeroboão está se corrompendo e leva todo aquele povo a se corromper. E é aí que entra a voz do Senhor através desse homem de Deus e clama contra esse altar. Por quê? Porque uma adoração não limpa está subindo, uma adoração idólatra, uma adoração mentirosa, uma adoração que se desvia da verdade do Senhor, uma adoração que está sendo entregue, sacrifícios que estão sendo queimados, ofertas que estão sendo entregues no altar, mentirosas, enganosas, querido, porque não está de acordo com o que o Senhor estabelecera lá no princípio. Não está de acordo com a vontade do Senhor. Não é assim que o Senhor deseja. Não é o Deus de Israel. Não é o Deus todo-poderoso e verdadeiro que eles estão adorando de fato. E aí o Senhor vai se manifestar contra Jeroboão. Só, amados, que o que eu quero que a gente vai avançar aqui, a gente já entendeu agora a história, te dei uma pequena introdução aqui, mas o ponto que eu quero me ater e a primeira coisa que eu quero ver com você a Bíblia vai dizer que quando aquele homem vai clamar contra aquele altar, o que Jeroboão vai fazer? Ele vai fazer uma coisa muito séria, amados, que o Senhor, ele trouxe isso no meu coração e ele disse para mim: é assim que a minha geração tem feito, é assim que vocês têm feito, é assim que o meu povo tem feito, é assim que o meu povo faz dia após dia, mediante a palavra de correção de Deus. Não era daquele homem, era de Deus. Aquele homem só era o canal. É Deus que está bradando ali, amado. É Deus que está dizendo: não estou gostando, não me agrado, precisa mudar, Jeroboão. Jeroboão, eu estou vendo o teu coração, Jeroboão. Jeroboão, você acha que eu não vejo o que você está fazendo, Jeroboão? E ele está falando: olha a fenda que eu estou abrindo nesse altar, olha o sinal da minha reprovação, Jeroboão. Não é o homem que está falando com ele, mas Jeroboão, amados, vai endurecer o coração dele diante daquela correção. Jeroboão, ao invés de abrir o seu coração, olha bem o que a gente faz. Jeroboão, em vez de abrir o seu coração e entender: Deus está falando comigo, é Deus que está gritando para mim, é Deus que está falando que Ele não está se agradando, que Ele está reprovando o meu caráter, que Ele está reprovando a minha forma de fazer as coisas, Ele está reprovando a minha vida hoje, Ele está reprovando a forma como eu adoro a Ele. Ele está dizendo para mim que não está se agradando e que eu preciso me arrepender, que eu preciso voltar, que eu preciso mudar as coisas. Mas Jeroboão, ao invés de reconhecer e mudar e se arrepender, o que ele vai fazer? Endurece, se enfurece contra aquela palavra daquele homem de Deus. Ele se enfurece contra o profeta de Deus. Ele se enfurece contra a palavra de Deus, porque, amados, quando nós nos enfurecemos com uma palavra que vem de um profeta de Deus, com uma palavra que às vezes vem do altar, com uma palavra que vem do seu pastor, com uma palavra às vezes que vem até mesmo do seu irmão, que vem inspirada pelo Senhor, você não está se enfurecendo, nós não estamos se enfurecendo, nem se levantando contra a palavra do nosso irmão, do nosso pastor, de um líder, seja lá de quem for. Nós estamos nos levantando e nos enfurecendo contra a palavra de Deus, amado, contra o próprio Senhor. E é isso que Jeroboão não está entendendo. Ele se enfurece contra o homem de Deus, mas o homem não tem nada a ver. O homem é apenas um instrumento de Deus para moldar Jeroboão, que não se permite ser moldado. E quando nós não nos permitimos ser moldados, vai aí um ensinamento, grava isso no teu coração, porque o Senhor está te ensinando nessa noite, assim como Ele tem me ensinado, como Ele muitas das vezes me ensinou. Quando nós não conseguimos reconhecer, quando nós não quebramos o nosso coração, quando nós não aceitamos o molde de Deus nas nossas vidas, escuta isso. Quando nós não aceitamos o molde de Deus nas nossas vidas, nós vamos passar uma vida inteira nos rebelando contra tudo e contra todos. Nós vamos passar uma vida inteira nos rebelando contra pessoas, lutando contra pessoas, medindo forças com as pessoas. Nós vamos passar a vida inteira, sabe, fazendo o quê? Estendendo as nossas mãos contra os nossos irmãos.
Nós vamos passar uma vida inteira estendendo as nossas mãos contra os profetas que Deus usa para tratar a nossa vida. Nós vamos passar a vida inteira estendendo mãos contra líderes que querem tratar a nossa vida inspirados pelo Senhor. Nós vamos passar a vida inteira estendendo mão contra ministérios que muitas das vezes Deus coloca nas nossas vidas para nos tratar. Mas a gente estende a mão e amaldiçoa. Quantos de nós temos feito isso, amados? Sem discernimento, sem sabedoria. Sabe por quê? Mas sabe por quê que é assim? Porque é dureza dos vossos corações. Eu me lembro com aquela palavra. Eu gosto muito dessa palavra. Quando os discípulos ali estão interrogando Jesus acerca do casamento. E isso é muito lindo, amados. Isso não é ensinamento só para casamento, não. Aprenda isso, esse ensinamento para a vida. Ali o contexto é casamento, mas Jesus está ensinando um contexto para a vida. Aí os discípulos pensando que ia pegar Jesus, que eles gostavam de tentar pegar Jesus, mas era difícil, era impossível. Aí eles vão dizer assim: mas Senhor, acerca do casamento, mas Senhor, pode separar, não pode separar, pode divorciar, não pode divorciar. E eles vão dizer assim: Senhor, mas Moisés deixou a carta de divórcio. Oh, glória, né? Aí a nossa alforria aí, ó. Aí quem está pensando, ó, em meter o pé, se agarrar nisso e fala: ó, tô com base bíblica. Eu tenho base bíblica, eu estou pautado na palavra, porque Moisés deixou a carta de divórcio. Mas eu amo meu Senhor, porque ele na mesma hora diz assim: sim, Moisés deixou a carta de divórcio, mas ele diz assim: pela dureza dos vossos corações. Oh, glória! Você consegue entender isso? Pela dureza dos vossos corações. Pela dureza dos vossos corações. Aí ele vai dizer assim: mas não for assim desde o princípio. Você pode glorificar, mas você está tão quieto. Que isso? A gente está falando um negócio tão lindo desse, me ajuda aí. Porque, amados, é para glorificar, como diz o irmão por aí, é para glorificar de pé. Pela dureza dos vossos corações, mas não for assim desde o princípio. Oh, glória! Louvado seja Deus, porque não foi assim desde o princípio. E aí, amados, quando eu lembro dessa palavra, Jesus está dando ensinamento para eles. Sabe por que vocês querem fazer isso? Sabe por que vocês ficam procurando texto bíblico, base bíblica, para fazer o que o vosso coração quer? Porque o coração de vocês é duro e obstinado. O coração de vocês é duro, gente. Vocês não querem se submeter à palavra do Senhor. Vocês não querem se submeter à vontade do Senhor. Vocês querem fazer o que vocês querem e acabou. Então eu estou dizendo para vocês, sim, tem a carta do divórcio. Moisés deixou, mas deixa eu lembrar vocês que não for assim desde o princípio. E isso é por causa da dureza dos vossos corações. Vocês vão fazer, não é porque eu aprovo, não é porque o meu pai aprova. Eu não estou com vocês nisso, vocês vão fazer porque o coração de vocês é duro. Porque se não fosse duro, não seria assim, oh glória. Está entendendo o que Deus está falando para você? Em todas as áreas da sua vida. Deus está falando para você nessa área aí que você está vivendo. Não foi assim desde o princípio, meu filho. Não foi assim desde o princípio, minha filha. Eu não estou contigo nisso. Eu não te fiz assim. Eu não te criei assim. Não é assim que eu te ensinei. Você está fazendo e vai fazer sem a minha aprovação, porque o teu coração é duro. Mas Deus está falando: mas se o teu coração fosse mole, se o teu coração fosse moldável à minha palavra, se o teu coração fosse moldável à minha voz, ao meu tratamento, você diria não para isso. Você diria sim para a minha vontade. Você não aceitaria isso. Se o teu coração não fosse duro, você não se rebelaria contra o profeta. Se o teu coração não fosse duro, você abaixaria, encolheria a tua mão para trás, com vergonha, dizendo: Senhor, eu não sou digno de estender a mão, porque ela está podre mesmo. Ela está podre. Quem sou eu para estender a mão contra a verdade de Deus? Mas às vezes Deus está metendo a marreta no nosso altar, no altar da nossa vida, do nosso coração. Está abrindo uma fenda enorme, está gritando para nós: olha a fenda aberta. Eu estou dizendo que estou reprovando, e nós estamos estendendo mão igual uns loucos, falando, blá, 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 blá. E não reconhecemos
que tem uma fenda, uma rachadura enorme do nosso lado, no centro do nosso coração, e é Deus dizendo assim: eu estou rejeitando. Conserta, aceita. Não estende a mão não, filho, encolhe a mão. Encolhe a mão, porque tu não tem condição, porque essa é a verdade da sua vida. Essa é a realidade da tua vida. Não esconda, não tente maquiar. Como pode, amados, aquele homem estender mão contra o profeta de Deus, quando ele sabia que aquela palavra era verdadeira? Quando ele sabia que aquele era o estado de vida que ele se encontrava, amados. E eu tenho uma palavra para você, amados: cuidado. Cuidado quando a correção do Senhor vem para a sua vida, e ao invés de você esconder a sua mão e dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu reconheço o meu pecado. Senhor, eu reconheço a minha prostituição. Eu reconheço, Senhor, a minha idolatria. Eu reconheço o mal que habita em mim. Eu reconheço que os meus caminhos não são tal para com o Senhor. Eu reconheço que os meus caminhos se perderam. Eu reconheço que em meus lábios só há podridão. Eu reconheço que em meu coração só há podridão. Eu reconheço que a minha carne cheira mal nessa noite. Mas eu quero recomeçar. Eu quero me arrepender. Então, Senhor, se for possível, conserta o meu altar. Desfaz, conserta essa fenda. Senhor, se for possível, me dá mais uma chance, mas não me deixe perecer. Mas não, queridos, mas a gente prefere estender a mão. E quando falava isso, eu anotei aqui, ó, a primeira coisa. Algumas vezes, presta atenção. Algumas vezes a nossa sequidão está ligada ao endurecimento de nossos corações, mediante a correção. Eu vou repetir para você. Algumas vezes a nossa sequidão está ligada ao endurecimento de nossos corações mediante a correção de Deus. Você entende isso aqui? O que aconteceu? O que vai acontecer com Jeroboão, amados? Deixa eu ver se vocês estão ligados aí. Deixa eu ver se vocês acompanharam a leitura comigo. O que vai acontecer com a mão de Jeroboão quando ele estende a mão contra o profeta de Deus, ou seja, contra o próprio Senhor, contra a palavra de Deus, contra a correção de Deus? O que vai acontecer, gente? Secou. Eita! E essa palavra, eu fiquei a tarde toda lendo e relendo esse versículo, porque esse versículo saltava no meu coração e parecia que eu ouvia o Espírito Santo dizendo assim: secou-se, 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 secou, secou, secou. Mas também eu ouvia o Senhor dizer: mas eu quero molhar, 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 molhar de novo. Secou, secou, mas eu quero reavivar outra vez, porque eu sou Deus de misericórdia e amor. Não tenho prazer em ver a sequidão dos meus filhos. Secou porque endureceu o coração. Secou porque se levantou contra a vontade de Deus. Secou porque não quer se estabelecer no propósito de Deus. Secou porque quer continuar brigando com a vontade de Deus. Secou porque quer continuar não reconhecendo o estado de miséria. Secou porque não quer se arrepender e voltar de onde caiu. Secou. Amados, isso é muito triste. Quando esse homem estende a mão, a palavra de Deus vai dizer assim: mas quando ele pensou que ele ia agir, quando ele pensou que ele iria amaldiçoar aquele homem e dar a ele uma voz de prisão dizendo: pegai-o, a mão dele, eu posso imaginar a mão dele começando a encolher, o Senhor entortando, ressecando aquela mão e dizendo: tu não tem poder contra a minha palavra, tu não tem poder contra a minha correção, porque quando eu falo, eu faço, quando eu venho e quero tratar, você precisa reconhecer. Contra o meu molde você não tem para onde correr. Porque, amados, deixa eu te falar uma coisa. Meu irmão falava isso essa semana, se eu não me engano, para mim. Ele falava isso. E olha que interessante que isso bateu aqui com essa palavra. Ele falou alguma coisa assim: não adianta, acho que foi até alguma... Ele pregou isso aqui. E ele disse: não adianta você ter a ilusão
de que quando Deus escolhe a sua vida, que quando Deus marca o teu coração, e que quando Deus te dá, amado, uma chamada, quando Deus determina algo para você, que Deus vai desistir da tua vida. Não adianta você pensar que Deus vai esquecer você, porque quando Ele te chamou, te escolheu, Ele fez junto com você um molde. Você acredita nisso? Eu creio nisso, que quando o Senhor falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha aí que coisa tremenda, vamos entender isso aqui. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, nesse mesmo princípio, Deus estabelece outro. Deus está dizendo, eu não só criei o homem, mas eu estabeleci, aqui o outro, um molde para ele. Quando eu criei o homem, no mesmo momento que eu criei, eu já estabeleci um molde. Eu já estabeleci uma modelagem para a sua vida, filho meu, filha minha. E qual é o molde? Qual é a modelagem? Façamos o homem a imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Então qual é o nosso molde? Imagem e semelhança do Deus vivo. Imagem e semelhança de Cristo. Esse é o molde da igreja. Esse é o meu molde. Esse é o seu molde. E aí não adianta, amados, porque se esse molde não estiver batendo, ele vai bater em você, até que você entre nesse molde. Se esse molde não estiver encaixando, ele vai ter que lapidar você. Se esse molde, imagina, aí Deus me chama, começa a descer o molde não está entrando na cabeça da Cintia. Será que eu fiz a cabeça dela grande demais? Eu não erro. Eu peguei logo o meu exemplo para não dar problema. Amados, imagina, aí o Senhor pega a Sueli, vou pegar a Sueli que é toda elegantezinha. Aí pegou a Sueli, toda magrinha, toda direitinha, bonitinha, né? E falou assim, vou encaixar o meu molde nela. O molde da Sueli é assim, gente. O molde dela é magrinho, é pequenininho, é delicado. E aí quando o Senhor vai encaixar o molde, peraí, tem alguma coisa sobrando aqui. Eu não fiz a Sueli assim, ela não é assim. O molde não está encaixando, não entra na cabeça, não passa no braço. O que o Senhor vai fazer com a Sueli? Peraí, pega a bigorna aí. Pega a bigorna. Aí ele vai começar. Não é assim não, tá, gente? Isso aí é eu que estou fazendo. Ele vai começar, a lapidar. Peraí, tem que tirar um pouquinho aqui de braço. Tem que estreitar um pouquinho a cabeça, para que o molde possa entrar por inteiro. Aí se o molde não entra, aí ele começa a trabalhar. E é exatamente aonde começa a doer, porque ele está tirando mesmo pedaços de você. Ele está tirando pedaços da sua carne, que precisa se ajeitar ao modelo de Cristo. Ele está tirando pedaços da sua alma, pedaços do seu coração, porque Ele quer te encaixar na modelagem que Ele fez para você. Então não pode sobrar e nem faltar, não pode ser grande demais ou ser pequeno demais. Cada um tem a sua modelagem. Então escuta mais uma vez, se o molde estiver descendo nessa noite, e ele vê que ele não está conseguindo encaixar você, pode ter certeza que a bigorna já está na mão dele. Pode ter certeza que a ferramenta já está na mão dele e ele vai começar os trabalhos. E ainda que doa, ele vai te alinhar. Mas não faça como Jeroboão, que quando Deus pegou a bigorna para começar a trabalhar, ele estendeu a mão contra ela. Ele estendeu a mão contra a ferramenta de Deus, contra a modelagem de Deus, e disse para Deus, eu não quero essa modelagem. Essa modelagem não é para mim, essa verdade não é para mim. Quando Deus está dizendo, é para você. Eu preciso moldar você. Então, amados, eu quero fazer um apelo aqui para você nessa noite. Eu quero te fazer um apelo em nome de Jesus. Chega, amados. Entramos mais um ano 2022 e no ano passado, no final do ano, no culto de ano novo, você declarou com a sua boca que você queria viver algo novo. Eu lembro, hein? Eu lembro do último culto, eu guardei o último culto, quando nós declaramos isso nesse lugar. Quando a palavra que nos veio foi, tome uma decisão de viver algo novo, de viver uma nova história, de se enquadrar nos propósitos do Senhor, de viver a vontade de Deus. Muda a sua vida. E você adentrou esse novo ano dizendo para Deus que você seria diferente,
que você se enquadraria nessa modelagem, querido. Mas cadê? Já se passaram semanas, já está se passando quase um mês. Daqui a pouco nós estamos em fevereiro. Daqui a pouco nós estamos de novo no Natal, na virada do ano de novo. E cadê a modelagem que ainda não entrou na sua vida? Cadê esse molde que você ainda não se permitiu vestir? E olha a sua vida como ainda está a mesma, os mesmos processos, amados, em nome de Jesus. Os mesmos erros, as mesmas quedas, os mesmos problemas, os mesmos engasgos na sua vida, as mesmas barreiras, nada mudou, os mesmos pecados velhos e velhos de anos e anos e anos. Uma bagagem velha que você está carregando há anos e anos. E não mudou, mas o Senhor está dizendo: eu estou vindo mais uma vez com a minha palavra, filho amado, porque eu te amo, porque eu não quero te perder, porque o meu propósito na sua vida não vai se perder, mas eu preciso que você me ouça, eu preciso que você entenda e se arrependa e mude. Amados, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos mudar. Então, algumas vezes a nossa sequidão está ligada ao endurecimento dos nossos corações mediante a correção de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei, amados, qual é a área ou quantas áreas da sua vida. Vamos fazer uma reflexão agora. E eu quero que, por favor, você não faça como esse homem. Eu quero que você já comece a jogar isso por terra agora aí na sua vida. Porque quando nós somos levados à reflexão, a primeira coisa que o inferno tenta fazer é bloquear isso em nós. Quando às vezes o pregador, o pastor, alguém que está falando, começa a falar assim: reflita, pensa na sua vida, muda, veja o teu estado, olha onde a área da tua vida que está seca, confessa, se arrepende. A primeira estratégia do inferno é começar a trazer no teu coração esse endurecimento, essa resistência aqui. Que houve no coração de Jeroboão dizendo: essa palavra não é para mim, isso aí não é para o meu tempo, não é isso que eu estou vivendo, essa não é a minha verdade, está falando demais, está falando porque sabe da minha vida, está falando porque ouviu ali, e tantas outras coisas que o inferno vai levantando na nossa cabeça. Está falando porque não gosta de mim, está falando porque quer me ver mal. Não, amados, é a palavra do Senhor que quer te ver restaurado, quer te ver curado, quer te ver de pé, quer te restituir nessa noite. É a palavra do Senhor que está vindo e dizendo, é o Espírito Santo que está vindo dizendo para você: eu estou te levando a uma auto-reflexão nessa noite, eu estou te levando dentro de você, eu estou te levando a reconhecer as áreas da sua vida que você sabe que está seco. Você só tem que declarar isso para Ele. Você precisa rasgar o peito hoje e dizer: Senhor, está seco, secou, Senhor, porque eu tenho estendido a minha mão. Talvez a tua realidade nitidamente não seja assim: eu não estou levantando a mão contra profeta nenhum. Mas, amados, mas você está rejeitando a correção de Deus na sua vida. Essa mão levantada aqui significa a correção de Deus e você rejeitando ela. Essa mão levantada são corações endurecidos que insistem em dizer para Deus: eu estou bem, quando você está mal. Essa mão levantada representa, amados, a tua obstinação no pecado. Essa mão levantada representa o teu coração obstinado, dizendo: eu insisto na minha vontade e eu não abro mão de viver a minha vontade, eu não abro mão de ser assim, eu não abro mão das minhas convicções, eu não abro mão das minhas razões, eu não abro mão da minha verdade. E enquanto você não abre mão da sua verdade, o coração está secando, a alma está secando, os propósitos de Deus na sua vida estão secando, porque você insiste em permanecer com a sua verdade, com as suas razões, com os seus erros e com os seus pecados, com as suas multidões de erro. Porque você insiste em permanecer com a sua vaidade de pé. E nós vamos entrar aqui nesse tópico agora. Olha que coisa interessante. Segunda coisa. Segundo ponto. As nossas vaidades são as maiores responsáveis por fracassarmos e nos perdermos de Deus. Preste atenção nisso aqui.
As nossas vaidades são as maiores responsáveis por fracassarmos e nos perdermos de Deus. Vamos ver isso no texto? Está no texto isso? Já falamos aqui. Aonde é que nós vamos ver a vaidade na vida de Roboão, fazendo com que ele fracasse e se perca de Deus e do propósito de Deus? A gente leu aqui que com medo de perder o reinado, com medo de perder o povo, com medo de que o povo se bandeasse de novo para os costumes, para o reinado de Davi, para a forma como Davi fazia as coisas, com medo de o povo subir para Jerusalém, começar a adorar lá e dar saudade de novo daquilo tudo, e se voltar e começar a servir a Roboão, por causa dessa vaidade de perder o trono. Olha aí, é alguém que está com uma vaidade dizendo assim: eu não quero perder lugar, eu não quero perder terreno, sou eu que estou reinando aqui, eu vou reinar para sempre. Sou eu que comando, sou eu que... Eles estão sobre o meu comando e eu não vou perdê-los. Eu não posso perder o meu reinado, eu não posso perder o meu trono, eu não posso perder o meu comando. E com medo de perder isso pela sua vaidade, ele vai estabelecer aqueles 2 bezerros e vai ser a perdição dele. E é ali que ele vai perecer. Por causa de quê? Isso está muito claro, amados. Por causa da vaidade do seu coração. Não pode ter outro no meu lugar. Eu não posso abrir espaço para aquele reinado. Eu não posso abrir espaço para Roboão. Roboão vai tomar o meu povo. Roboão vai tomar o que é meu. E amados, quando a gente entende que a gente não tem nada, tudo é dele, que nada é de posse nossa, e é aí que a gente fracassa, porque Deus está olhando para Jeroboão e dizendo: Jeroboão, nada nunca foi teu, o povo não é teu, o reinado não é teu, eu só estou te emprestando para você cuidar deles, é tudo meu. Que apego é esse? Que sentimento de posse é esse? Que vaidade é essa, Jeroboão, no teu coração? Eu estou rejeitando essa vaidade. E por causa dessa vaidade, ele vai fracassar e vai se perder de Deus. Começa a se perder do propósito, começa a se perder da vontade, começa a fazer coisa que não devia fazer, porque a vaidade tomou conta do coração, ludibriou os seus olhos. E eu quero falar isso para você nessa noite: cuidado com as vaidades do seu coração. As nossas vaidades, amados, as nossas vaidades têm nos feito fracassar no reino. As nossas vaidades têm nos feito fracassar no ministério, fracassar na chamada, fracassar dentro daquilo que o Senhor nos deu, nos confiou, e que talvez era para você ser uma bênção, que era para você desenvolver de uma forma poderosa, mas as suas vaidades estão dominando o seu coração. A sua vaidade está impedindo você de alcançar aquilo que Deus tem para você. E sabe por que eu vou te provar mais ainda isso? Porque quando eu fui estudar também mais sobre essa história, sobre esse texto, eu descobri uma coisa muito legal. E sabe o que eu descobri, amados? Que Jeroboão, a gente até já sabe disso, está na palavra do Senhor. Jeroboão, amados, ele serviu no reinado de Salomão. Você sabia disso? Jeroboão era servo de Salomão. Jeroboão fazia parte desse reinado que agora ele tem medo de perder para ele. Jeroboão, amados, diz a história que quando ele fazia parte, quando ele era ainda um servo do reinado de Salomão, a Bíblia vai dizer que ele era um homem sábio. A história vai dizer que Jeroboão tinha entendimento. Olha só que coisa tremenda. A história vai dizer que Jeroboão tinha discernimento, amados, e ele tinha aptidão. Olha só que coisa tremenda. Ou seja, então nós estamos falando de um homem que era um homem sábio, era um homem de Deus, era um homem de discernimento, era um homem de sabedoria. Presta bem atenção no que o Senhor está falando conosco nessa noite. Era um homem apto para governar. Sabe por quê? Porque ele aprendeu. Ele convivia com Salomão. Ele via como Salomão governava, a sabedoria de Salomão. Ele começou a aprender como que se governava, como liderava. Ele tinha, queridos, aptidão para coisa. Ele tinha tudo para dar certo. Ele tinha tudo para ser um grande rei, ter um grande reinado. Você está entendendo? Ele tinha tudo para ter uma grande vida com Deus e levar o povo a viver uma grande vida com Deus.
Ele tinha tudo para deslanchar na presença de Deus, para ser uma grande bênção, uma grande referência. Porque a história diz que ele tinha aptidão. Mas aí sabe o que o Senhor falou comigo nessa hora que eu li? Aí o Senhor falou para mim, tá vendo, filha? Não basta ter aptidão. Não basta você ser dotado de aptidão. Deus não trabalha com aptidão. Deus trabalha com verdade. Não basta só aptidão, tem que ter coração. Foi falado isso aqui na sexta-feira retrasada, se não me engano, pelo Douglas. Deus não está em busca de aptidões. Deus não está em busca de pessoas capacitadas, bem colocadas, que falem bem, que ministra bem, que prega bem, que toca bem. Deus não está em busca disso, porque Ele não precisa. Porque se Ele quiser, amados, Ele pega uma pessoa que nunca viu um instrumento, uma pessoa que nunca cantou, e Ele capacita. Então Deus não pega capacitados, não pega pessoas com aptidões. Deus não está nem aí para a tua aptidão. Deus está querendo corações verdadeiros. Deus está querendo uma adoração limpa diante dEle para Ele usar. Deus quer vida de verdade, vida de verdade. Deus quer caráter, amado, porque dom e talento tem sobrando, caráter é o que falta. Dom e talento tinha sobrando em Jeroboão, e olha o que ele fez com tudo aquilo ali. Dom e talento tinha demais, tinha entendimento, sabia como fazia a coisa. Mas deixa eu te dizer, para de se gloriar na tua inteligência. Para de se gloriar na tua força. Para de se gloriar quando Deus te dá um pouquinho de entendimento na palavra, no louvor. Para com isso, porque Deus não precisa disso. Porque daqui a pouco Deus abre uma fenda diante de nós e diz: eu estou te rejeitando. Porque Deus está vendo a vaidade subindo no teu coração. É alguém, amados, que começa a pregar. Começou a pregar hoje, mas já está se sentindo, já está com vaidade no seu coração, e Deus está olhando dizendo: mas nem começou. É alguém, amados, que nem começou o ministério, que mal teve uma oportunidade, e a vaidade já está dominando o seu coração. Cuidado. E você já está achando que você é o cara, que você é a mulher, que você sabe que você tem unção. Você já está rejeitando instruções, você já está rejeitando governos. Cuidado com isso. Você já está se achando o espertão, o individualista, sabe, a ovelha que não precisa de pastor, a ovelha que não precisa de governo. Você já está se achando filho independente. Eu não preciso de correção, estendendo a mão contra. Mas Deus está dizendo hoje: abaixe a sua cabeça para aprender em todo tempo. Porque, amados, quem abaixa a cabeça, ainda que saiba, mas você diz: eu não sei nada. Deus até pode estar dizendo: filho, eu te sei, Senhor, mas eu não sei nada, eu quero aprender de novo. Deixa eu aprender de novo. Amados, sempre se coloque diante dos seus líderes, seus pastores. Diga assim: eu não sei nada, me ensina aí, pastor. Mas se ele falar para você assim: cara, mas eu já te ensinei, você já sabe, você é uma bênção. Seja humilde, diz assim: não, pastor, eu ainda não aprendi tudo não. Ai, fala de novo, corrige de novo, porque eu preciso. Porque Deus ama essas coisas. Abaixa a nossa bola. Porque a gente às vezes está achando que já está lá. Não tem tanta coisa para a gente aprender ainda. Humildade. Lembra daquela palavra? A soberba precede a ruína. Lembra disso? A soberba precede a ruína. Mas a humildade, a humilhação, a exaltação. Então é melhor a gente se humilhar. Quanto mais se humilhar, melhor. Deixa ser humilhado. Ah, mas eu estou sendo humilhado. Deixa. Ah, mas eu vou me humilhar. Se humilhe. Porque o Senhor Jesus se humilhou até a morte, mas foi recebido, coroado nos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e reina hoje. E porque Ele se humilhou, nós estamos aqui. Porque Ele se humilhou, Ele gerou vida, amados. Aonde vai nos levar tanta arrogância, tanta soberba, tanto endurecimento do nosso coração? Aonde vai te levar esse endurecimento que você não cede? Que Deus vem, corrige, fala, aponta onde você precisa mudar, mas você não muda. Mas você está dizendo: eu não preciso, eu não quero. Em nome de Jesus, pelo amor de Deus, não perca mais essa oportunidade.
Não se conforme com essa vida, querido. Diga para o Senhor: ó Senhor, eu quero ser um vaso de honra nas tuas mãos. Eu quero honrar o Senhor hoje. Eu quero te dar motivo de orgulho. Eu quero ser uma ferramenta nas tuas mãos. E eu quero ser um vaso e um barro a qual o Senhor tem total liberdade de modelar. Eu não quero mais resistir. Como o Senhor falou para Paulo: Paulo, duro, Saulo, duro é para ti recalcitar contra os aguilhões de Deus. Olha aí, queridos, Paulo era assim. Ficava ali lutando contra os propósitos de Deus, lutando contra a verdade de Deus, lutando contra tudo aquilo que era Deus. Mas Deus falou para ele: Saulo, duro é para ti, duro será para ti. É duro, amados, a gente lutar contra a vontade de Deus. É muito duro a gente lutar contra a correção de Deus. Porque o que acontece? Seca. Porque enquanto a gente está lutando contra a vontade de Deus, contra a correção de Deus, contra não se arrepender, não se amoldar, não descer, não reconhecer, a gente vai secando. E quantas áreas das nossas vidas hoje estão secas por causa disso, por causa das nossas vaidades, que estão nos levando ao fracasso, estão nos levando para longe de Deus. Você está percebendo a cada dia o quanto você está se distanciando do teu Senhor, o quanto a tua comunhão está definhando, o quanto a tua intimidade com o Senhor está se perdendo, porque as tuas vaidades estão dominando você. E será que vale a pena manter as nossas vaidades, perder a comunhão com o Senhor? Será que vale a pena você manter a sua vaidade, mas perder a presença de Deus, a aprovação de Deus? Não vale a pena, queridos. Então eu não sei qual é a vaidade que você está carregando hoje no seu coração em relação a qualquer área da sua vida, mas em nome de Jesus diz para Deus: Deus, ainda que tu tenha que me amassar, ainda que eu tenha que sangrar, ainda que eu tenha que chorar, Senhor, chorar, ainda que eu chore lágrimas de sangue, mas Senhor, eu quero abrir mão da minha vaidade hoje. Joga por terra essa vaidade hoje na minha vida. Não deixe eu continuar sendo um homem e uma mulher vaidosa assim, porque eu não quero me perder de ti, dos teus propósitos. Terceira coisa que a gente vê nesse texto: e eu anotei aqui, amados, e talvez você vai dizer: o que tem a ver isso com tudo que você falou? Precisamos voltar a amar. Lembra quando eu falei contigo que durante esses dias duas coisas estavam ali latejando no meu coração, e essas duas coisas eram essas. Nesses últimos dias, é essa preocupação, é isso que tem vindo no meu coração. E é isso que eu percebo no seio da igreja. É isso que eu percebo no nosso meio, no meio do povo de Deus, crescendo assustadoramente. E hoje, em nome de Jesus, nós precisamos colocar o machado na raiz desse problema e arrancar ele de vez. Porque em nome de Jesus eu quero profetizar que isso não vai permanecer nas nossas vidas. Se volta pra cá, não tem problema. Vamos continuar até o som voltar. Já voltou, amém. Glória a Deus. Se liga aqui, deixa que o resto eles resolvem aí. A gente já está terminando. Se faltar a luz também não tem problema não. Você fica aí no escuro que eu vou falar para você. Amém? Mas presta atenção aqui. Nesses últimos dias eu tenho visto essas duas coisas. Tamanha rebeldia, vaidade e dureza no coração da igreja. A dureza está tomando conta, a rebeldia. Pessoas que não se rendem, uma igreja que não se rende, não se amolda à vontade de Deus. E a segunda coisa é a falta de amor. Amados, nunca se houve um tempo onde o amor tem sido escasso no meio da igreja como agora. Nunca se viveu um tempo onde temos amado tão pouco. Preste atenção aqui. Mas eu quero mostrar isso para você aqui nesse texto que é muito tremendo. Vamos acompanhar comigo lá o versículo 6. Vamos ver isso aqui. Olha o que diz o versículo 6. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: olha só, suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor,
e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Amados, você entende o que está acontecendo aqui? A gente já está terminando, mas eu quero que você preste atenção aqui, para você não perder isso. Amados, esse mesmo homem que vai estender a mão contra o profeta, agora, ao ver a sua mão ressecada, ao ver a sua mão ali mirrada, ele vai pedir a esse mesmo profeta, vendo que Deus era com ele, ele agora vai pedir assim: ei, roga aí ao teu Senhor, para que ele restitua a minha mão, por favor. E aí vamos parar para pensar, amados, se fôssemos nós, amados, se fôssemos eu e você, o que você faria? O que eu faria? Vamos falar a verdade? A gente oraria ao Senhor para que Deus restituísse a mão daquele homem, que mesmo sabendo que estava errado, e que a gente estava falando uma verdade de Deus para ele, estendeu a mão contra nós, e liberou uma palavra de condenação, e deu ordem para que a gente fosse preso, e que estava tentando fazer o mal contra a minha vida, contra a sua vida. Será que você oraria por essa pessoa que estava intentando fazer o mal contra você? Você oraria por essa pessoa que estava bolando maldade contra a sua vida e que faria, se Deus não intervisse, faria o mal contra aquele homem? Você não faria isso, amados. Ou talvez você oraria ao contrário, você oraria assim: Senhor, continua ressecando a mão dele, continua tratando com ele, Senhor, porque ele merece. Senhor, condena ele, Senhor. Senhor, olha o que ele fez contra ti. Olha o que ele fez comigo. Olha o que ele queria fazer comigo, Senhor. Queima ele, Senhor. Pega ele, Senhor. Agora tu vai ficar aí. Aquele profeta devia falar isso para ele. Agora tu vai ficar com a tua mão ressecada porque tu não estendeu contra mim. Mas olha o ensinamento glorioso do Senhor aqui nessa palavra. A palavra vai dizer que aquele profeta vai orar conforme o pedido daquele malfeitor, daquele que intentava o mal contra ele. Ele vai orar ao Senhor: Senhor, restitui a mão dele conforme o desejo do coração daquele homem. E ele vai orar, e a mão daquele homem vai ser restituída. Sabe o que eu vejo aqui, amados? Um homem com uma capacidade de amar extraordinária. Um homem que tem a capacidade de receber o mal, mas o amor de Deus é tão jorrante no coração daquele homem. O amor de Deus é tão verdadeiro. Esse homem ama com toda a verdade, que ele é incapaz de devolver o mal quando ele teve a oportunidade de devolver. Ele é incapaz de se vingar quando ele teve toda a capacidade e o direito de se vingar. Mas ele retribui com o bem. Ele ia me fazer um mal, mas eu vou devolver o bem. Ele ia me condenar, ele ia me aprisionar, mas eu vou orar ao Senhor para que Deus ainda tenha misericórdia do mal que ele ia fazer, da dureza do coração dele, da vaidade dele, e Deus ainda cure a sua mão, e assim vai acontecer. Amados, e é isso que tem intrigado o meu coração. Eu vejo, amados, uma igreja hoje, e Deus falava isso muito claramente nessa tarde, nesses dias. Deus incomodava muito meu coração, dizendo: há uma igreja nesses dias que não sabe mais amar. Elas sabem louvar, elas sabem pregar, elas sabem fazer cultos, elas sabem preparar cultos, elas sabem dar serviços a Deus, elas sabem prestar serviços a Deus, mas elas não sabem mais amar o seu próximo. Elas desaprenderam como amar no meu amor, no meu amor. O amor se esvaiu, amados. Eu vejo uma igreja que tem uma facilidade extrema de abandonar o próximo, de abandonar o amor, de abandonar a misericórdia por causa de qualquer coisa, por causa de qualquer pisão que a gente leva, por causa de qualquer palavra que a gente recebe dura, por causa de qualquer palavra que a gente não gostou de ouvir, por causa de qualquer carinha feia que a gente recebeu, a gente deixa de amar as pessoas no amor do Senhor. A gente deixa de fazer o bem, a gente deixa de cuidar, a gente deixa de andar junto, a gente deixa de ser amigo, a gente deixa de conversar, a gente deixa de sair junto. A gente se aparta, a gente anda com indiferenças, a gente anda com inimizades, com porfias, por causa de qualquer coisinha que acontece conosco, amados. Mas esse não é o amor de Deus. E Ele veio nessa tarde dizendo para você: esse aqui é o meu amor, esse é o meu amor. Aquele amor que, ainda que tenha recebido o mal, é capaz de retribuir com o bem.
aquele que é capaz de receber o mal, mas o seu coração não se contamina. Sabe por quê? Porque a essência desse profeta aqui é amor. E quando a sua essência é amor, não depende da essência do outro, tá entendendo? Quando a sua essência é amor, não depende das circunstâncias. Quando a tua essência é amor, ainda que o outro nunca soube te valorizar ou nunca soube te amar, você segue amando, você segue valorizando, porque você é amor. Por isso Jesus nos amou. Por isso que mesmo pregado numa cruz, Jesus continuou nos amando. Por isso que mesmo sendo cuspido, por isso que mesmo sendo esbofeteado numa cruz, Jesus continuou nos amando e dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Eu continuo amando, eu continuo querendo ir até o fim e morrer por esse povo que está me condenando. Amados, mas até onde nós estamos dispostos a ir? Que igreja somos nós, amados, se nós nos reunimos nesse lugar? E a primeira essência de tudo e a base de tudo a gente não consegue manter, que é o amor. A gente tem que fechar as portas, amado. Se a gente não consegue manter a base primordial, que é o amor, a gente poderia perder tudo, não ter mais nada, não tem louvor, não tem adoração, não tem nem palavra. Mas chega lá naquele lugar e tem amor. Tem pessoas que amam de verdade. Tem pessoas jorrando amor. Tem pessoas jorrando misericórdia, perdão, comunhão. Aí o Senhor está. O Senhor sempre estará. Mas não adianta ter palavra sendo pregada. Não adianta ter um culto todo organizado, lindo, ter louvor, ter dança, ter adoração, mas o amor sumiu do meio da igreja. O amor se esfriou. Não adianta estarmos aqui adorando, ouvindo palavra, mas estamos uns do lado dos outros com raiva no coração. Amados, com ressentimentos, com iras, com porfias, com segregações no nosso coração. Porque Deus conhece o meu e o teu coração. Ele sabe como você anda vivendo. Ele sabe como você tem entrado e saído desse lugar. Ele sabe como você tem sentado o tempo todo do lado do seu irmão. Ele sabe o que você sente pelo seu irmão. Ele sabe o quanto seu coração tem desejado rejeitar. Ele tem visto o quanto seu coração está dizendo assim para você: despreza ele, despreza ela. Ela te desprezou ali, despreza ela amanhã. Ou ela não te convidou ali, não convida ela amanhã. Ou ela não lembrou de você, não lembra dela também não. Ó, ela não te estendeu a mão, não estende a mão para ela também não. Ó, ela não te ouviu naquele dia que você precisou, ela não te compreendeu, ele não te compreendeu, não compreende ele agora também não. Não é assim que a gente vive. É assim que a gente tem vivido. E sabe o que vai acontecendo? Aí vai se esfriando, se esfriando, se esfriando o amor. Porque como eu nunca me esqueço daquela palavra que o nosso pastor pregou aqui: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Sabe por quê? Porque nós multiplicamos e multiplicamos cada vez mais. Porque quando o outro dá, a gente devolve. Porque quando alguém faz, a gente faz também. Amados, eu não vou dizer para você que eu não sou tentada a fazer isso. Não sou, e muito o tempo todo a gente é tentado. Isso é normal. Quem é que recebe uma patada e na mesma hora não quer devolver, querido? Só se for doido. Quem é que recebe ingratidão e não é tentado devolver ingratidão? Coisa pior na vida é ingratidão, querido. Quantos aqui de nós já não recebemos uma ingratidão? Mas deixa eu te falar uma novidade, queridinho. Você vai receber muitas ainda na sua vida, eu também, porque faz parte do processo da vida. Porque quem mais recebeu ingratidão e recebe até hoje é o nosso Senhor, porque até hoje a gente é ingrato com Ele. E Ele nos atura, Ele nos ama, Ele não nos lança fora, Ele não faz biquinho, Ele não faz grupinho, Ele não faz segregaçãozinha. Ele não diz assim: hoje eu vou dar um gelinho nela, hoje eu vou dar um gelo nele para ele aprender a me respeitar. Para com isso, amados. E às vezes a gente faz isso, eu já fiz isso, você faz isso. Vou dar um gelo. Não é assim que a gente faz? Não vou falar, não vou responder, vou deixar falando sozinho, vou ignorar. Isso é amor? Mas todas as vezes que você se sentir tentado a rejeitar, a bloquear, a excluir, a fingir que não vê, a deletar, a excluir da sua vida,
Todas as vezes que você se sentir tentado, sabe, a devolver aquela ingratidão, aquele mal, lembra que você tem que amar, querido. Lembra que no amor do Senhor não há isso. Não se devolve na mesma moeda. Lembra que você não tem que fazer o que os outros fazem com você. Por mais que a gente tenha vontade de fazer. Querido, tem hora que é muito difícil. Vou falar um negócio pra vocês. É muito difícil. Tem que fazer igual o nosso pastor fala. Corre logo pro quarto, porque senão tu vai pecar. Corre pro quarto, amados, porque ninguém aqui é super-herói não. Corre pro quarto, porque dura coisa é receber ingratidão. Dura coisa é você amar e você ser rejeitado. Dura coisa é tu falar bem e falarem mal de você. Dura coisa é tu estender a mão e meterem o mal em você. Dura coisa é você cuidar. Dura coisa é você proteger, mas você não ser cuidado, você não ser protegido. Dura coisa é você compreender e não ser compreendido. Dura coisa é viver uma vida a dar e nunca receber. E quantas pessoas aqui talvez nessa noite estão vivendo esse cenário, mas eu tenho uma palavra de consolo para você. Você que está dizendo assim, mas Cíntia, você não tem noção, eu vivi uma vida inteira apenas dando. A minha vida inteira foi me doar, foi dar, e eu nunca recebi nada em troca. Eu só recebo não. Eu dou, mas a minha vida é não posso, não tenho, não compreendo, não te amo, te rejeito, você não presta, você não dá certo, você é difícil, você é complicado, sai de perto de mim, sai do meu meio, não te quero no meu meio. É assim que a gente vive. E tem uma série de pessoas vivendo essa realidade, que muitas das vezes no nosso meio se sentem assim. Eu passei a vida inteira dando, mas eu não sei o que é receber amor. Eu não sei o que é receber carinho. Eu não sei o que é ser bem-quisto, ser amado, ser valorizado. Mas Deus está dizendo para você: meu filho também não foi, mas olha onde ele está agora. Meu filho foi rejeitado por todos, não foi amado pelo mundo, mas foi amado pelo Pai, foi desejado por mim, isso basta. Você é amado, valorizado e desejado pelo Senhor. E a palavra do Senhor para você nessa noite é: continua dando. Continua dando ainda que você não esteja recebendo. Continue amando. Não caia na tentação. Resista à tentação de rejeitar. Resista à tentação do excluir. Resista à tentação do pagar na mesma moeda. Resista à tentação de menosprezar alguém, amados. Sabe por quê, queridos? Eu fico olhando às vezes para a igreja. Às vezes eu fico olhando para algumas atitudes. E isso nos entristece tanto, sabe por quê? Porque é muito ruim, amados, a gente ver uma atitude de desprezo. Deixa eu te falar uma coisa. Como é ruim você sentir o desprezo na tua carne, não é ruim? Alguém aqui algum dia já foi desprezado? Ou ninguém aqui passou por isso? Eu creio que todo mundo aqui um dia já foi desprezado, nem que seja uma vez na vida. Lembra desse dia? Doeu em você, não foi? Você lembra como doeu? Você lembra como foi frustrante? Amados, doeu em você. E por que você quer fazer com outro? Por que se doeu em você quer devolver? Se você sabe que vai doer, vai machucar, então é melhor que você segure a onda e diga assim: eu sei o que é essa dor, e se doeu tanto em mim, eu não vou ser o causador dessa dor em mais ninguém. Se foi tão ruim para mim receber esse desprezo, eu não vou desprezar ninguém, ainda que eu ache que a pessoa merece. Ainda que eu ache que o meu irmão é horrível, que merece. Amados, não há ninguém horrível que mereça desprezo. Não há ninguém mais complicado que não mereça o nosso amor. Então ame. Eu tenho as minhas divergências, eu tenho os meus problemas, mas hoje é noite que o Senhor está dizendo assim para nós: eu estou te convidando, igreja, a abrir mão das tuas divergências hoje. A abrir mão dos teus problemas, das tuas dificuldades com o seu irmão, com o povo do Senhor, e dizer: Senhor, eu abro mão de tudo isso hoje para amar. Eu quero amar. Amém, queridos? Vamos colocar de pé nessa noite?